Gente, ele quer a derivada dessas funções que estão aqui. E aí, você tem que lembrar que vale isso aqui, ó, que a derivada de E elevado a x em relação a x dá o próprio E elevado a x. Nós conversamos sobre isso. A derivada exponencial é a própria exponencial. Isso quer dizer que se você estiver derivando assim, E elevado a coisa em relação a x, pela regra da cadeia, essa aqui é a coisa, né? Então a derivada em relação a x é a derivada em relação a coisa, vezes a derivada da coisa em relação a x. Ou seja, vai ficar assim, ó. É isso aqui. A derivada exponencial, a própria exponencial. Depois, multiplicada pela derivada da coisa em relação a x. Que é o que você vai usar aqui, ó. Veja. Então eu tenho esse lembre-se aqui que eu vou colocar nessa nuvenzinha aqui. Não faz parte da resolução, é só um lembretezinho. Então veja, aqui você vai escrever assim, então a derivada da exponencial, aqui a constante você conserva, vai ficar o 2 parado aqui. A derivada da exponencial é a própria exponencial, então vai ser o próprio E elevado à raiz de x, multiplicado pela derivada do expoente. Já fizemos 300 milhões de vezes essa derivada da raiz de x. Então vai ficar assim, 2 vezes... Hã? Não, a questão 2 é 2 vezes E elevado à raiz de x. Questão 2 da página 242. E aqui, ó, a derivada aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Aí esse 2 aqui pode cancelar com esse 2. Aí vai ficar assim, E elevado à raiz de x, dividido por raiz de x. Sim. Acabou. Por isso eu digo a vocês, envolve conhecimento que você já tem. O que acrescentou aqui foi um plus muito pequeno, que é a derivada da exponencial, que é a própria exponencial. O que precisar de derivar de logaritmo, de produto, de quociente, é tudo coisa que nós já vimos. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar aqui o 4. Será que é um negócio muito complicado? Aqui falou o seguinte, ó. Página 242, exercício 4. Aí ele te deu aqui que o y era igual a 4 vezes E elevado à raiz de x menos 1. Mesmo jeito, gente. Olha, esse aqui é o seu quadradinho, esse aqui é a sua coisa. Então a derivada aqui vai ser 4 vezes. A derivada, o 4 vai conservar porque está multiplicando, né? A derivada da exponencial é a própria exponencial, raiz de x menos 1, multiplicado pela derivada do expoente, derivada em relação a x, da raiz de x menos 1. Bom, agora você tem que derivar a raiz de x menos 1. Isso aqui é a derivada de potência, né? Você pode transformar a raiz de x menos 1 em x menos 1 elevado a meio. Então isso aqui é a mesma coisa que você escrever assim, 4 vezes exponencial da raiz de x menos 1 vezes, vamos anotar de azul aqui, ó, derivada em relação a x, e aqui dentro você vai colocar assim, x menos 1 elevado a meio. Aqui você vai, para derivar isso aqui, você vai usar a regra da cadeia. Você pode fazer isso direto já, né? Ou você pode aqui, u igual a x menos 1. A derivada de u elevado a meio. Aí tem que descer o meio, tirar 1 lá em cima. Vai ficar assim, então, ó. 4 vezes E elevado a raiz. E elevado a raiz de x menos 1. Vezes. Aí desce o meio. Fica assim o meio. Aí você tira 1 lá em cima, ó. X menos 1 elevado a meio menos 1. E depois multiplica pela derivada da base aqui, ó. Derivada em relação a x de x menos 1.
Então, meio menos 1 é menos meio. E a derivada disso aqui em relação a x, a derivada disso aqui em relação a x dá 1. Então, no final das contas, ficou assim, ó. 4 vezes, melhor. Esse 4 e esse 2 dá para simplificar. Tá tudo multiplicando aqui, ó. Então, eu posso simplificar aqui, vai ficar 1. Esse aqui vai ficar 2. Então, no final das contas, ficou assim, ó. Tudo isso aqui ficou 2 vezes e elevado a raiz de x menos 1 vezes, ó, sumiu. Aqui vai ficar x menos 1 elevado a menos meio, né? Olha, x menos 1 elevado a menos meio. Para mim isso aqui já tá bom. Mas tem gente que não gosta muito desses expoentes negativos e tal. Aí, tudo bem, se você não gostar muito de menos meio ali, você inverte aqui. Aí vai lá para baixo com o expoente positivo. Vai ficar 2 vezes e elevado a raiz de x menos 1, dividido por x menos 1 elevado a meio. E tem pessoas também que não gostam muito de potência com expoente fracionário. Gosta de colocar raiz. Se você for um desses, aí você vai colocar assim, ó, 2 vezes e elevado a raiz de x menos 1, dividido por raiz de x menos 1. Pronto, não tem como mexer mais.